Agradecemos aos nossos colaboradores do programa Bate-Papo Semanal. Farmácia do Povo, Organização Val Santana. Valdiniz Ferreira, corretor de imóveis. Gessé Construções e Reformas, Organização Gessé. Hotel J. Macedo, Organização João Macedo. Espeto do Quê? Organização Zezinho Nonato. Dr. Mauro Coelho. Silas Desominha. Academia Sport Fitness, Organização Ednei Souza. Vereador Ezermilson Rocha. Vereador Nino Meira. Alto Posto Parque, Organização Diogo Soares Lacerda. Jarbas Meira. Ivaí Tarrão. Fernando Marreca, Edilson Oliveira, Mercadinho Francis, Organização Francivaldo, Opção Modas, Organização Washington Oliveira, Programa Espaço Aberto com Jorge Meira, Vereador Delzão, Fabinho da Saúde, sempre ao lado do povo, Vereador Zezinho das Baterias, Sebastião da Colônia, Reis de Luizão, Dr. Joel Meira Júnior, MX Engenharia, Engenheiro Civil, Daniel César, Sansão do Retiro da Picada, Sintepaf Bahia, Gaso Presidente, Verinha de João Melão, Jó Macedo, Gilmério Amorim, Popular Mero, Reinaldinho, Conjet, Organização João Antunes, Popular Zera, Getaques Automação Fiscal, Organização João Antunes, Popular Zera, Laecinho, vem aí. JT, Jefferson Tomás, Engenharia e Construção, Transmanelão, Organização Pierre Orlandão, Empresário Nego do Mar. Olá vocês que nos seguem no J Politicast, muito boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do programa Bate-Papo Semanal, com o nosso quadro JC Pergunta e Você Responde. O convidado de hoje é o ex-vice-prefeito Dr. Lula Teixeira, a quem desde já agradeço por aceitar o nosso convite. Antes de passarmos para o ex-vice-prefeito Dr. Lula deixar o seu boa noite, a equipe do J Politicast queremos deixar aqui os nossos sinceros sentimentos ao nosso amigo Edivaldo Nogueira, carinhosamente conhecido como Dil. Meu amigo Lula, boa noite, tudo bom? É um prazer, mais uma vez, ter Vossa Excelência aqui na bancada do Bate-Papo Semanal. Fique à vontade para o seu boa noite. Boa noite, JC. Agradeço o convite, né? Me solidarizo aí com as famílias enlutadas. Uma semana triste em Xique-Xique. Diversas perdas, né? Perdas de pessoas que são importantes nessa sociedade. E a gente, nesse momento, né, manda uma mensagem de conforto a todos os familiares. E agradecer também as pessoas que comparecem aqui, né, nesse momento, e faço votos que seja um bate-papo agradável, né, proveitoso, e que a gente venha contribuir com o progresso e com o desenvolvimento do nosso município. É isso aí, doutor. Vamos dar início ao nosso quadro de perguntas. Vamos. Meu amigo Lula Teixeira, está preparado para a nossa sopa de tamanco? Estou preparado. Então, pode ficar sossegado aí. Então vamos com a nossa primeira pergunta. Doutor Lula, o senhor esteve aqui no J Politicast em 11 de julho do ano passado. Naquela oportunidade, respondendo uma de minhas perguntas, o senhor disse que era pré-candidato a prefeito em Xique-Xique. Já se passaram 6 meses daquele primeiro nosso bate-papo. A minha pergunta é: Dr. Lula Teixeira continua firme com a sua pré-candidatura a prefeito? Fique à vontade, Lula. Sim, JC. Sou pré-candidato a prefeito de Xique-Xique. Sou uma opção dentro do meu grupo político, né? Um grupo político que eu tenho um serviço prestado, que eu tenho um trabalho, que eu tenho uma identidade em todo o município. E sou pré-candidato também a pedido de algumas lideranças que falam: Lula, mantenha o seu nome. Agora não sou imposição. E nós estamos trabalhando, tenho certeza, não só eu, mas como os demais nomes que nós temos em pré-candidatos, para construir a unidade, que será a unidade vitoriosa e que trará para Xique-Xique dias melhores. Doutor, o que aconteceu que algumas pessoas dentro da oposição chegaram a falar que o senhor deu aquela esfriada, entre aspas? Não. A política é feita de estratégia. Eu senti um momento que não era deixar o povo também pensar,
né? Deixar as pessoas questionarem que tipo de candidato quer. E o fato de eu estar reafirmando e posicionando a minha candidatura, porque eu tenho recebido de muitas lideranças o pedido de manter o meu nome como uma opção para a chapa majoritária, entendeu? E nesse processo de construção, tanto eu como os demais candidatos estamos imbuídos sim em trazer soluções, em trazer propostas, né, para o povo da nossa terra que precisa urgentemente de algo novo, de algo que traga uma perspectiva de futuro para Xique-Xique. Então, o doutor Lula reafirma mais uma vez no J Politicast, a sua pré-candidatura está firme. Firme, sempre estará firme, pode ter certeza. Sou uma das opções do meu grupo político. Do meu grupo político. Não tem espaço de opção de doutor Lula Teixeira se não for o meu grupo político. Independente de ser candidato ou não, tenha certeza que eu caminharei sempre onde eu sempre estive, defendendo os ideais que eu sempre defendi. Respondido, doutor. Se quiser que eu reafirme mais uma vez, torno a reafirmar. Sou candidato, sou pré-candidato a prefeito de Xique-Xique, a pedido de diversas lideranças do meu grupo político e do povo, entendeu? Tenho uma aceitação dentro do grupo. Sou um nome que busca unidade, mas entendo que além da questão pessoal, existe o interesse coletivo de unanimidade, entendeu? Então nós vamos trabalhar nessa busca, JC, de construir, né, a melhor candidatura que esteja atendendo o anseio do povo, mas uma candidatura que não será construída apenas por um nome, mas um projeto viável para Xique-Xique. E qualquer dos nossos pré-candidatos que for escolhido, quem estiver à frente desse papel, eu tenho certeza que irá desempenhar uma grande função em prol de Xique-Xique. Respondido, doutor. Vamos para a nossa segunda pergunta. Lula, no dia 25 de julho de 2023, 14 dias após a nossa primeira entrevista aqui no J Politicast, o senhor esteve na capital baiana em reunião com lideranças a nível de estado e federal. Participaram da gravação de um vídeo que foi publicado nas redes sociais. O senador Otto Alencar, o deputado estadual Cafu Barreto, o deputado estadual Ricardo, ex-prefeito de Lapão. Na ocasião, Otto declarou apoio à sua pré-candidatura aqui em Xique-Xique. Na oposição tem outro pré-candidato a prefeito, que inclusive é presidente municipal do PSD. Eu estou falando do nosso amigo George Figueiredo. A minha pergunta é: o senador Otto Alencar, naquele momento, estava traindo George Figueiredo? Fica à vontade, Lula. Não, JC, de forma alguma. Meu vínculo com o Otto é um vínculo de amizade, de longas datas, né? Você sabe que meu grupo político, juntamente com o Dr. Magalhães, nós sempre acompanhamos Otto Alencar e Félix Mendonça. Nós temos um compromisso de amizade com o Otto. Otto é um cara correto. Otto disse que caso o meu nome fosse o escolhido dentro do processo político de Xique-Xique, estaria comigo, como tenho certeza que estará com qualquer nome do nosso grupo apresentado, porque o nosso nome será um nome de unidade, será um nome que vai somar para transformar Xique-Xique. E o Otto, de forma nenhuma, foi desleal com o George. Inclusive, quando estive em Xique-Xique, conversei com o George, que é um grande amigo meu de longas datas, não só ele, como toda a família, e nada nesse sentido de querer criar essa aresta não tem cabimento, porque nós temos conversado bastante e, para infelicidade, né, da situação, o grupo marcha unido, uma candidatura sólida para ganhar as eleições e transformar Xique-Xique. Doutor, por George Figueiredo, seu presidente municipal do PSD, Vossa Excelência esteve em reunião na capital. Isso não causou uma briga interna dentro do grupo? Não. Você pode até perguntar ao próprio George, né, se teve algum problema, se eu tenho algum problema com ele. Muito pelo contrário. George é uma pessoa que eu converso, que eu tenho um acesso fácil, não só de hoje. Inclusive, quando eu fui candidato a vereador, em várias campanhas minhas, George sempre esteve comigo. E tenho certeza, se amanhã for uma oportunidade que o nome de George seja avaliado, também estarei com ele, como se for o meu, tenho certeza que ele também estará. Ou melhor, com qualquer nome escolhido dentro do nosso processo político, nós estaremos todos unidos, todos pré-candidatos.
Respondido, doutor Lula. Vamos para a nossa terceira pergunta. Em 2000, doutor Lula foi eleito vereador. E a partir de 1º de janeiro de 2001, líder do governo na Câmara. Em 2004, o senhor foi candidato a vice-prefeito na chapa com o ex-prefeito José Magalhães. E não tiveram êxito naquelas eleições. Em 2008, o senhor novamente foi candidato a prefeito. Dessa vez, candidato a prefeito. E não teve êxito também. 2012, doutor Lula foi vice-prefeito na chapa com o ex-prefeito doutor Ricardo Magalhães. E venceram as eleições. 2016 e 2020 foi um dos pré-candidatos a prefeito pela oposição, mas não concretizaram as candidaturas nessas duas últimas eleições. 2024 novamente é pré-candidato a prefeito. A minha pergunta é: com toda essa trajetória política dentro da oposição, por que a oposição não afirma o compromisso com o doutor Lula Teixeira? Fique à vontade, Lula. Olha, Jota, as coisas minhas sempre foram feitas às claras. Como você viu aí, eu sempre fui um nome na política em busca de unidade, em busca de construção. Na eleição que doutor Ricardo Magalhães não foi para a reeleição, foi colocado como candidato a prefeito. Eu retirei o meu nome em busca da unidade, em prol sim da sociedade, em prol sim da reafirmação de um grupo, né, que tenho certeza é a melhor proposta e será a verdadeira transformação na história de Xique-Xique. Doutor, na oposição falta um grande líder para evitar essas brigas internas que vem acontecendo. Desde a saída do ex-prefeito José Magalhães, nunca mais tivemos um líder dentro da oposição. Falta esse grande líder, Lula? Não acredito não. A oposição tem grandes líderes, tem grandes nomes. Agora, pessoas independentes, pessoas que não são refém de um chefe. Existe um grupo político que tem um chefe, que às vezes até inibe o pré-candidato de dizer que é pré-candidato. A política do chicote. E nós somos democráticos. Eu acho que qualquer liderança, qualquer pessoa que tenha o direito, que é um cidadão que quer postar seu nome, coloque. Agora nós vamos num processo interno, vendo a questão da aceitação popular, vendo a questão da identidade de grupo, construir, né, a candidatura. Agora, eu fico triste quando eu vejo pessoas da situação estranhar essa forma, que acha que um chefe deve chegar e apontar o dedo. É você. Não é assim. Candidatura se nasce de construção, de aceitação popular, de credibilidade perante todos e não de imposição. Tudo que foi imposto no mundo não funcionou bem, entendeu? E as pessoas têm que aprender a fazer política com democracia. Mas quem é acostumado com a política do coronelismo não aceita, não entende e fica muitas vezes querendo atribuir desunião, onde existe sim discussões, mas discussões buscando a unidade para se trazer a melhor opção para se governar e trabalhar de uma forma participativa. Participativa. Acabar essa política da pessoa achar que eu mando, eu falo o que eu quero e as pessoas não podem dar uma resposta. A política do chicote, jamais. Doutor Lula não participa dela. Meu processo é democrático, eu aceito, convivo com as divergências, a gente conversa, acerta e constrói. Respondido, doutor. Vamos para a nossa quarta pergunta. Comentam nos bastidores da nossa política local que o ex-prefeito José Magalhães e o empresário Eduardo Pessoa têm preferências pelas candidaturas de doutor Lula e a vereadora Gene Cássia Feitosa. Na oposição, outros pré-candidatos vêm ganhando forças nos últimos meses, inclusive com apoios de lideranças de partidos grandes, como o PT, PSB e PSD. A minha pergunta é: a oposição está unida ou há uma possibilidade de ter uma terceira via? Fica à vontade, Lula. JC, essa possibilidade de terceira via, não acredito que exista. Tenho plena certeza que não. Porque nós sabemos que o processo democrático
constrói com cada pré-candidatura, construir ao redor de si apoios. É natural manifestação de partidos ter preferência por A, é natural lideranças políticas ter preferência por B, por C, isso é um processo natural. Mas nós convergimos numa questão maior que é chique-chique. E é nessa convergência de questão maior que eu tenho certeza que nós estaremos com a chapa única apresentada pelo grupo de oposição para enfrentar quem quer que seja o candidato da situação, quem o gestor aí determinar. É você. E nós não, nós vamos determinar diante da conversa de grupo, diante da participação da sociedade, diante do interesse coletivo e não da imposição de um chefe. Doutor Lula, o ex-prefeito José Magalhães e o ex-vice-prefeito Eduardo Pessoa podem decidirem na escolha de um candidato em 2024? Rapaz, doutor Magalhães e Eduardo Pessoa são líderes, serão ouvidos, entendeu? Mas nós temos maturidade para construir dentro dos nossos grupos, das pré-candidaturas, a melhor alternativa. Do mesmo jeito que eu não aceitaria a imposição de ninguém, eu acho também que dentro do nosso grupo a gente não aceita imposição de ninguém. Nós somos democráticos, a gente conversa, é importante o apoio de Eduardo Pessoa, é importante o apoio de Magalhães, é importante o apoio de Padeirinho, é importante o apoio de Deide Quebranta, é importante o apoio de Zezinho Alves, de Laércio Muniz, é importante o apoio de Gal, é importante o apoio de Neilton, é importante o apoio de todos os nomes dos grupos da oposição, do amigo aqui, Furão, que está aqui, né, de Júnior, de George, diversos nomes que nós temos participado, são todos importantes. Então são esses nomes, são essas cabeças pensantes, são essas pessoas imbuídas com um objetivo maior que é chique-chique, que irá definir e que irá ajudar na construção dessa candidatura, dessa chapa vitoriosa que será apresentada ao povo chique-chique. Respondido, doutor. Vamos para a nossa quinta pergunta. Lula, o senhor nunca teve a oportunidade de administrar o nosso município. Tentou em 2008, quando saiu candidato e não venceu a eleição. Hoje o senhor coloca novamente o seu nome em uma das pré-candidaturas da oposição para esse processo de escolha do nome. A minha pergunta é: digamos que Dr. Lula venha a ser o candidato a prefeito da oposição e tenha êxito nas urnas, qual será o seu maior sonho em termos de realização como prefeito de Xique-Xique? Fique à vontade, Lula. JC, nosso grupo, nós temos a ideia, já estamos caminhando um projeto coletivo, mas o maior sonho de nós, filhos de Xique-Xique, é criar perspectiva de trabalho e crescimento em Xique-Xique. É triste a gente ver hoje um censo e cada vez Xique-Xique tendo menos habitantes, porque as famílias, os jovens não têm oportunidade na cidade. Nosso desafio, além de reconstruir o sistema básico, fundamental, operacional de uma cidade, que é saúde, que é educação, que são estradas vicinais, né? Que é a questão da dignidade dos lares, do lazer, nós temos que criar perspectiva no Xique-Xique de crescimento, de atrair investimento na cidade, para que o empreendedor venha, que gere renda e com isso a qualidade de vida, com isso o índice financeiro da nossa população melhore. Acredito muito também, JC, na força da agricultura. É necessário você ter uma Secretaria de Agricultura fortalecida, com técnico agrônomo, engenheiro agrícola, com advogado, com agente social para trabalhar essas associações, o advogado para resolver as questões de terra quando tem algum problema, o engenheiro agrônomo para fazer os projetos, tem tantos hoje programas do governo federal, o Pronaf 1, Pronaf 2, Xique-Xique tem um número irrelevante, porque às vezes as pessoas não sabem ou às vezes não tem como regularizar sua situação para receber esses vencimentos. E eu falo isso porque eu sou filho de um agricultor da Carnaúba, que vendia banana e coco e formou 3 filhos, né, em nível superior, 3 filhos independentes. Então a grande transformação que você pode fazer em Xique-Xique é quando dá condição ao pai de família de ter rendas melhores, ele educar seus filhos e esses filhos transformar a sociedade. Então o maior sonho meu, se um dia tiver a oportunidade de ser prefeito, e possa ser que seja, é dar essa oportunidade de atrair investimento, criar possibilidade de produção, o potencial que nós temos agrícola, o potencial que nós temos pesqueiro, né, a pecuária, né. Xique-Xique precisa ter uma logística para que as pessoas se interessem em morar aqui. Às vezes vocês veem as pessoas procurar Xique-Xique, às vezes não quer vir para aqui porque a saúde tem problema,
Olha a questão da água. Houve uma pequena melhora, falta direto, água cara, um absurdo. Eu quero nesse momento me dirigir aqui ao povo dos bairros de Xique-Xique. O que vocês acharam desse aumento da água? O povo tinha dificuldade de pagar a água do Saai. Hoje a água de Xique-Xique é uma das mais caras. Um dia eu vi o gestor falando, não, a da Embasa. A da Embasa tem uma adutora que foi feita ali, jogada lá para a América Dourada, Lapão, aquela região. Entendeu? Um custo muito maior. Muito maior. Nossa, aqui, ó, a captação aqui em cima. Entendeu? Uma empresa que assumiu um SAAI, sem dar uma contrapartida ao município, já começou cobrando contas de águas caras, para depois se pensar em fazer beneficiamento, fazer paliativos. O prefeito não deve ser, já que é uma concessão, defensor de empresa de água não, ele tem que cobrar pelo povo. Se a água está faltando, ele tem que chegar para a concessionária, porque está faltando a água, não é ele querer justificar não. Ele, como gestor da concessionária, se o processo foi lícito, se ganhou corretamente, ele tem que cobrar a obrigação dela. Não é estar defendendo, se vindo como advogado. Por que ele está como advogado? Eu vejo direto em rede social, querendo ser advogado de uma coisa que é particular, e pegou um bem público de 30 anos para a pessoa usufruir. Negócio de ouro. De ouro. A água de Xique-Xique hoje é ouro. Frise bem essa palavra, ouro. Eu sei muita coisa disso aí, viu? Doutor, já que o senhor tocou no assunto águas de Xique-Xique, foi um grande erro o prefeito de Xique-Xique ter feito essa concessão? Rapaz, as coisas têm que ser feitas claras, entendeu? Que a água precisa melhorar, precisa. Ele teve 16 anos no governo, 16 anos como gestor, sempre falando da água. Qual foi a resolução dele? Entregar a água para alguém durante 30 anos explorar a água de Xique-Xique. Teve 16 anos para resolver o problema. Resolveu como? Vou entregar a água. A vida inteira bateu em água, falou em água. Resolveu como? Pegando a água e transferindo para uma empresa que hoje ganha dinheiro às costas do sofrimento do povo de Xique-Xique. Tenha certeza, se o doutor Lula for prefeito, nós vamos conversar com o pessoal da concessionária, vamos saber como foi os trâmites e vamos querer sim que a água melhore, mas que esteja condizente com a realidade econômica do povo de Xique-Xique. Doutor Lula, prefeito de Xique-Xique, faria concessão do SAAI para uma nova empresa privada? Rapaz, as coisas têm que ser feitas com estudo. Nós temos primeiro ver a situação dessa. Se tiver tudo legalizado da forma correta, nós vamos exigir que ele cumpra as obrigações. Se não tiver, é claro que nós vamos tomar outras providências. Doutor, falando mais um pouco da empresa Águas de Xique-Xique, sabemos que tem um contrato, e é um contrato por 30 anos. Doutor Lula, sendo prefeito de Xique-Xique, o senhor faria mudar alguma coisa nesse contrato? Rapaz, o contrato seria estudado. Existe o contrato e existe o distrato também. Se as coisas estiverem irregulares, ele pode ser muito cancelado. A justiça, ela existe para isso. Entendeu? Se tiver de acordo, for uma coisa feita com lisura, tiver adequada à realidade Xique-Xique, não for um negócio de ouro, entendeu? Tenha certeza que a gente vai ter responsabilidade. Agora, se for um negócio feito na má fé, tenha certeza que nós também iremos agir para corrigir. Respondido, doutor Lula. Vamos para a nossa sexta pergunta. Doutor, na sua primeira participação aqui no Bate-Papo Semanal, abordamos aquele assunto que os seus adversários falavam que pessoas da oposição tentaram fazer acordo com o Grupo Braga para tentar caçar o ex-prefeito, doutor Ricardo Magalhães. Na noite de domingo, no nosso grupo Política 24 Horas, o qual o senhor faz parte, o prefeito de Xique-Xique, Reinaldo Filho, trouxe novamente essa discussão, dizendo que o senhor estava tramando para caçar o ex-prefeito doutor Ricardo. O senhor respondeu o seguinte, abre aspas, eu fui procurado através de um telefonema por Guilherme Lapa e Michel, correto, quando estava em Porto de Galinhas. Ele sabe qual foi a minha resposta e postura. O resto são conversas e intrigas. Fecha aspas. A minha pergunta é: o que o advogado doutor Guilherme Lapa e Michel falaram com o doutor Lula? Fique à vontade, Lula. Olha, JC, eu estava em Porto de Galinhas com minha família, uns parentes. Era um Réveillon, final de ano, né?
sei se era Natal para Réveillon, passamos lá alguns dias. E fui surpreendido com uma ligação do Guilherme. Guilherme é um cara que eu tenho uma amizade de muito tempo. Sabia que quando eu fui candidato a vereador, o Guilherme Apa votou comigo? Sabia? Meu amigo, né? É um cara de infância, de juventude. Guilherme lá para me ligou, atendi o telefone. E aí, Guilherme, eu tô aqui. Guilherme disse que estava com o Michel, falou comigo. Ele e Michel. Se eu assumisse um compromisso em relação ao Julieta Viana, que eles iam fazer para Ricardo. E eu falei com ele o seguinte: faça o que vocês quiserem por vocês. Não faça nada confiado em mim. Nessa mesma conversa que você falou do grupo aí, Política 24 Horas, eu soube que teve gente sentando com o Dr. Jorge Nogueira, depois vinha a participação de Delzinho, eu perguntei para eles: eu conversei com vocês? Eles: você não. Perguntei para o Dr. Jorge: Dr. Jorge, manifesta, alguma vez eu lhe procurei em relação à situação de Ricardo? Nunca sentei com o Reinaldo Braga, nunca sentei com o Reinaldo Filho, nunca sentei com o Jorge Pellegrino, nunca sentei com nenhum deles aí da cúpula da política para tratar assunto político e muito menos cassação de Dr. Ricardo. E digo mais, entendeu? O que inibiu muitas vezes de tomar alguma posição contra Ricardo foi porque eu não me manifestei, porque quem tramou tudo para derrubar Ricardo não foi nosso grupo que foi fazer denúncia, não. Quem tramou tudo e botou denúncia lá para fazer com que Ricardo desestabilizasse e fosse ameaçado foi o grupo da situação. Agora, como não recebeu da pessoa do vice-prefeito nenhuma manifestação, nenhum momento, eles não andaram para frente, porque sabe que Dr. Lula é diferente. E se Dr. Lula tiver a oportunidade de ser prefeito de Xique-Xique, tenha certeza que Xique-Xique irá acontecer de verdade. Porque eu sei trabalhar, eu sei construir, eu sei unir e sei fazer com que as coisas aconteçam. Doutor, nessa mesma discussão, o advogado Dr. Jorge Pellegrino, Dr. Jandinho e o vereador Delzão afirmaram que pessoas da oposição procuraram eles para tentar fazer esse acordo. Então, doutor Lula em nenhum momento assentou com essas três pessoas. Nunca sentei, nem nunca autorizei ninguém. Se usaram o meu nome, usaram por conta própria. Chame esses nomes que ele está dizendo aí. Manda ele dizer quem foi os nomes e pergunte se autorizei algum deles usar meu nome em alguma negociata. Primeiramente, porque eu tenho muito medo das coisas de Deus. E segundo, porque a minha posição e minha formação familiar não condiz com atitudes como essa. Respondido, Lula. Vamos para a nossa sétima pergunta. Lula, ao longo da história política de Xique-Xique, vimos adversários ferrenhos unirem com políticos aqui. O saudoso ex-prefeito João Durães e o saudoso ex-deputado Henrique Sampaio uniram com o ex-deputado Reinaldo Braga. O ex-prefeito Ezer Rocha uniu ao ex-prefeito José Magalhães. Eduardo Pessoa também uniu ao grupo Braga e mais na frente rompeu. Enfim, nessa mesma discussão, no grupo Política 24 Horas, no domingo, o senhor escreveu o seguinte, abre aspas, talvez, se tivesse outra postura, a realidade fosse outra. Nunca me arrependi, não dei espaço, nem conversas, jamais acordo com Braga. Fecha aspas. A minha pergunta é, Dr. Lula Teixeira, há uma possibilidade de unir com a família Braga? Jamais. Esse pecado eu não irei carregar. Essa cruz eu não irei carregar. Dr. Henrique Sampaio, como ele dizia, que foi uma grande liderança de Xique-Xique, se rendeu ao câncer, que ele mesmo dizia que era um câncer incurável, e ele acabou se rendendo. Entendeu? Um grande nome, um grande cidadão, um cara que fazia política com o povo ajudando. Eu jamais, JC, eu tenho duas opções na política. Ser pré-candidato, três opções, ser pré-candidato do meu grupo já majoritário, como eu sou, posso ser candidato ou não, né? Posso apoiar a chapa que estiver e nós iremos apoiar a unidade, a construção desse processo, né? Porque o nosso compromisso é esse. Então, duas opções, estar com o meu grupo e a pior das situações é me afastar de política. Não existe comigo possibilidade de estar aliado à família Braga. Não existe. Olha o retrocesso de Xique-Xique. Quantos anos essa família no poder?
Xique-Xique é uma cidade que, em vez de crescer, diminui. Compare Xique-Xique com as outras cidades. Compare Xique-Xique com Irecê. Compare Xique-Xique com a Barra. Uma cidade que priva o povo de um convênio com a Policlínica. O picuinha é política. A Barra tem 2 hospitais funcionando, melhores do que o nosso, com mais suporte do que o nosso. E o prefeito foi atrás da Policlínica. Aqui por birra política. Por picuinhas, questões partidárias. É o único prefeito na Bahia que não fez convênio com a Policlínica. É o interesse do venha nós, tá minha casa, minha família. Tá aí para escolher um candidato, não tá procurando o melhor nome não. Tá procurando quem é que eu vou mandar? Quem é que vai me obedecer? Que construção é essa? Que cidade é essa? Ah, Xique-Xique diminuiu. A tendência é diminuir cada vez mais se não criar perspectiva de crescimento de Xique-Xique e de fixar o filho de Xique-Xique aqui. Entendeu? Não me espante, Xique-Xique, os filhos estão correndo de Xique-Xique, não. São poucos que voltam. Infelizmente, alguns que voltam para ser refém de um sistema. Alguns voltam ainda para ser refém de um sistema. E depois, numa ambição até de querer construir, são privados, não podem nem abrir a boca e dizer que é candidato. Olha o exemplo de João Macedo. A vida inteira no grupo de Reinaldo Braga, ajudando, fortalecendo um empresário, um empreendedor, um cara que investe. Se João Macedo foi embora de Xique-Xique, deixa uma lacuna. O prefeito, se for embora, não deixa nada, porque nunca investiu nada. Qual é o investimento que o prefeito tem em Xique-Xique? Ele mesmo não acredita na cidade que ele administra. Não investe nada. Ele não acredita em Xique-Xique. Vou perder a política, vou para Salvador, vou pela onde. Acabou o resultado, ele vai embora, porque ele não investe em Xique-Xique. Quem cuida de Xique-Xique, quem gosta de Xique-Xique, investe em Xique-Xique. Eu invisto em Xique-Xique. Né? Nosso grupo investe em Xique-Xique. E eu pergunto, qual o investimento de Reinaldo Filho dentro de Xique-Xique para gerar emprego, para criar renda, para fazer com que ele se fixe aqui? Xique-Xique não serve para ele fixar como cidadão? Só serve para ser prefeito? João Macedo a vida inteira trabalhou, unido ao grupo, tem construído a história dele. Na hora que o rapaz abre a boca para dizer que é candidato, é massacrado. Aí fala, vocês são desunidos. Nós não somos desunidos. Nós somos cabeças pensantes e não aceitamos imposição, não aceitamos chefe nem chicote. Lula, o que você acaba de falar fica registrado aqui no nosso canal J Politicast. Graças a Deus. Vai ficar arquivado. Pode arquivar. Então não há nenhuma possibilidade de Lula unir um dia a família Braga. Jamais, jamais. Nem eu, nem as pessoas que me seguem. E o que Lula tem a dizer das pessoas que hoje são seus aliados, que um dia uniram ao Grupo Braga? São direitos deles, as pessoas são diferentes, a gente respeita as opções, mas acho que cometeram um erro. E acredito que as pessoas, no fundo, sentem até um pouco de vergonha, porque sabe que unir a Reinaldo Braga é unir ao atraso, pessoa que na vida inteira só tirou de Xique-Xique e nunca construiu nada. Respondido, doutor. Vamos para a nossa 8ª pergunta. Pode fazer. Doutor, o prefeito Reinaldo Filho disse em entrevista aqui no J Politicast e nas rádios locais que pretende lançar o seu candidato até o final de fevereiro. E reiterou que o vice sairá depois dos desfechos da oposição. Ele acredita que nessa briga interna, lideranças podem irem para a situação e essa vice pode ser oferecida. A minha pergunta é: há uma possibilidade de um dos pré-candidatos a prefeito e prefeita da oposição deixarem o grupo e compor a chapa da situação? Fica à vontade. JC, eu falo por mim, que eu jamais, e acredito também que os pré-candidatos que têm compromisso com Xique-Xique, que não tem compromisso com vaidade, que não tem compromisso com ambição pessoal, também dirão que sim. É por isso que eu acredito que essa balela dele vai ter que tirar, é da panelinha dele lá. Porque de cá vai estar todo mundo unido, não é em prol de uma campanha, de uma eleição, não. É em prol da reconstrução e do melhoramento da cidade de Xique-Xique. Doutor, o prefeito disse também em entrevista em uma rádio local, na última sexta-feira, que já está em conversa com algumas lideranças da oposição. O senhor, como um dos líderes da oposição, o senhor se sente traído pelos seus aliados? Não, jamais. A política ela é feita de conversa, as pessoas não são obrigadas a se excluir, nem não conversar com ninguém.
Agora nós vamos analisar depois das atitudes tomadas, né? Mas tenho certeza que o prefeito blefa muito, querendo trazer intriga, entendeu? Trazer intriga porque ele acha que vai construir com esse processo político de querer, de alguma forma, influenciar no grupo da oposição. Mas ele não tem espaço porque a oposição conhece quem é ele, conhece o histórico dele político, conhece o que ele fez com Chique-Chique, sabe do atraso que Chique-Chique vive, e as pessoas que realmente são pré-candidatas a Chique-Chique têm interesse em construir um futuro melhor. Então eu acredito que nenhuma dessas pessoas dará espaço, nem irão se submeter a ser chefiado por alguém que acha que a política tem que ser feita de forma ditatorial. Respondido, Lula. Vamos para a nossa 9ª pergunta. Lula, eu tenho uma pergunta aqui que eu, na verdade, deveria fazer ela a pré-candidata doutora Simone. Mas o senhor, como é um dos líderes do grupo... É um grande nome, doutora Simone. Eu vou fazer essa pergunta a Vossa Excelência. Na oposição existem 7 pré-candidatos a prefeito e prefeita. A grande maioria vieram no J Politicast no primeiro ano da sua existência. Só a pré-candidata doutora Simone não participou ainda. A pré-candidata Genicássia Feitosa, Jarbas Meira e doutor Lula já é a 2ª vez que vem no nosso programa Bate-Papo Semanal. Os outros pré-candidatos, George e Fabinho da Saúde, já confirmaram presença logo aqui no nosso programa. A minha pergunta é: por que doutora Simone não veio ainda ao J Politicast? Fica à vontade, Lula. Doutora Simone é uma pessoa democrática. Ela é uma pessoa que eu tenho certeza, numa oportunidade viável, ela estará aqui presente. Agora é uma pergunta que é mais direcionada a ela e a minha opinião, né? Mas tenho certeza que doutora Simone, quando ela vem aqui, vai sair muito bem, entendeu? É uma pessoa compromissada, é uma pessoa que tem uma identidade muito forte com o Chique-Chique, entendeu? E é um dos grandes nomes do nosso grupo político. E estaremos juntos, seja com Simone, seja com Genicássia, seja com Fabinho, seja com George, seja com o doutor Lula, seja com o Neilton. Nós estaremos juntos. E a nossa união não é em torno de um nome, não. É em torno de um projeto, e um projeto que tem por ambição maior, Chique-Chique. Lula, a pré-candidata não comparecendo aqui no J Politicast ou em nenhuma das rádios locais, politicamente falando, isso é ruim para ela? Rapaz, no momento oportuno ela vai, eu tenho certeza que vai. E, inclusive o grupo é articulado e nós temos conhecimento do preparo dela e ela estará no momento oportuno, né, participando. Pode ter certeza disso, entendeu? Respondido, Lula. Tranquilo. Vamos para a nossa 10ª pergunta. Vamos colocar fogo nessa sopa de tamanco, Lula. Bota fogo. Doutor, como eu falei anteriormente, a oposição tem 7 pré-candidatos a prefeito e prefeita. São eles: doutora Simone, a vereadora Genicássia, doutor Lula, Jarbas Meira, George Figueiredo, o vereador Neilton do sindicato e o ex-vereador Fabinho da Saúde. A minha pergunta é: se doutor Lula não for o candidato a prefeito da oposição, quem é o seu nome preferido dessa lista? Fica à vontade, Lula. O que foi escolhido pelo grupo, pela maioria e aceito pelo povo. Lula, eu acredito que o senhor tem um preferido. Quem é esse preferido do senhor? Rapaz, o meu preferido é Chique-Chique. E quem vai definir isso é o nosso grupo. E nosso grupo definindo, estaremos com o doutor Lula. É claro que o meu preferido seria o meu, né? Nesse processo de construção. Mas qualquer um desses nomes citados aí, que são grandes nomes, são grandes opções, melhores opções do que os candidatos que o chefe lá quer apresentar. Doutor, o senhor evitou responder essa pergunta, mas eu vou insistir nela novamente. Qual pré-candidato da oposição está preparado para administrar Chique-Chique? Qualquer um deles está preparado, porque o nosso projeto não é individual, o nosso projeto é coletivo. Nós temos um projeto por Chique-Chique e nossas decisões serão tomadas em conjunto. Não é política de ditador, de imposição de chefe que manda e quando a pessoa opina ao contrário, manda calar a boca. Nosso grupo é diferente. Então, nosso candidato tem um projeto conjunto. E a pessoa que estiver à frente desse projeto vai ter esse conselho político que vai trabalhar em prol não só de na eleição, mas também da gestão do município. Democracia, governo participativo. Respondido, doutor. Vamos para a nossa 11ª pergunta. A
algumas pessoas na oposição, entre elas, o ex-vereador Sérgio Nogueira, bate nessa tecla que o candidato a prefeito ou prefeita da oposição sairá daquela pessoa que foi escolhido pelo governador Jerônimo Rodrigues. Eles acrescentam que sairá aquele ou aquela que for da base do governo e que fizeram campanha em 2022. Sabemos que a vereadora Genicássia Feitosa é filiada no PP, de João Leão, que foi adversário do grupo petista na Bahia e no Brasil. Dr. Lula é filiado no PDT, de Félix Mendonça Júnior, meu grande amigo, que era adversário dos petistas baianos. O deputado Félix, sabemos que votou em ACM Neto. Ele votou. A minha pergunta, Eu não. A minha pergunta é... E o PDT em Chique-Chique não acompanha ACM Neto não, viu? Pode dizer para Félix Mendonça que o PDT de Chique-Chique não acompanha a ACM Neto não. E Félix sabe disso. Félix me conhece e Félix disse: Lula, o PDT em Chique-Chique caminha com Jerônimo, caminha com vocês. Sim, Lula. A minha pergunta é... será um grande problema que Dr. Lula e a vereadora Genicássia vão ter que enfrentar para seguirem sendo candidato da oposição com o apoio do governo? Fica à vontade. Não, JC. Inclusive existe conversa e entendimento que até a articulação política partidária nós iremos tomar em conjunto. É claro que nós temos preferência por algumas lideranças a nível estadual, mas a nossa união por Chique-Chique é muito maior do que qualquer partido. E nós iremos tomar uma decisão em conjunto, porque nós provavelmente iremos sair apenas com um partido para a eleição municipal. Tanto na majoritária como proporcional. Provavelmente. E o PDT em Chique-Chique vai estar do lado de Jerônimo, do lado do presidente Lula, do lado de Lula, de Chique-Chique e do lado do povo que sempre acreditou e confiou em mim. Lula, algumas pessoas, principalmente os seus aliados na oposição, têm essa grande dúvida que o senhor votou em Jerônimo Rodrigues pelo fato de o senhor ser bastante próximo do deputado federal Félix Mendonça Júnior. Fale aqui para o nosso público que nos acompanha nesse momento. Dr. Lula votou em Jerônimo Rodrigues ou em ACM Neto? Votei em Ciro Gomes no primeiro turno e votei em Jerônimo. Segundo turno votei em Lula e votei em Jerônimo. Desafio qualquer um achar um material de campanha de Félix Mendonça e Eduardo Salles, que foi o deputado que eu votei, se não tivesse preenchido com 13 ou com Otto Alencar. Entendeu? Talvez algum em branco que as meninas entregaram, que trabalhavam com a gente, que nos ajudaram a campanha. Mas nenhum, jamais. Nada contra a ACM Neto. Nada contra a ACM Neto, a pessoa dele. Ele como gestor de Salvador. Mas jamais iria votar numa pessoa que tem como aliado dele esse prefeito que massacra, persegue e humilha o povo de Chique-Chique. O senhor disse que votou em Jerônimo Rodrigues. Por que o senhor não fez aquela campanha como seus aliados fez para Jerônimo Rodrigues? Rapaz, eu sou o presidente do PDT, eu tinha Ciro Gomes como candidato a presidente pelo partido, Félix presidente do partido, né? Eu não me manifestei mais fortemente na campanha de Jerônimo por essa questão partidária, né? Mas todo o material meu, todas as pessoas que me conhecem, que andam comigo, sabem do meu voto, sabem da minha posição política, entendeu? Nada contra Jerônimo. Acredito até que Jerônimo fará uma gestão muito melhor do que Rui Costa. É mais carismático, é mais dado ao povo, é mais popular, entendeu? Tem surpreendido com poucos meses de gestão, vai caminhar para um ano agora, o tanto que Jerônimo já andou no estado, o tanto que Jerônimo tem atendido diversos grupos políticos. Um dos motivos que afastou muito partido da questão de Rui Costa foi essa falta de alinhamento, de atendimento político. Eu vejo muito político que reclamava sobre isso. Já o Jerônimo tem essa habilidade, não esquecendo que o Rui Costa foi um grande governador em termos técnicos, em termos de construção, um cara que fez muitas obras. Mas acredito, JC, que Jerônimo ainda vai ser melhor ainda. Já está sendo. Em relação a esse voto meu, você tem a certeza que meu voto é guiado pelo meu grupo político. Jamais votaria contra meu grupo político e votar num candidato que eu sei que na hora H só ia dar valor ao gestor, porque ele disse que é da casa, né?
por mais que Félix seja que tivesse um alinhamento político. E digo mais a você, viu? Não sei se esse alinhamento vai durar muito tempo. Doutor, quando o ex-prefeito José Magalhães era um grande líder da oposição, deputados estaduais e o governo do estado não dava palpite na escolha de candidato aqui na oposição. Não respondi aquela parte aí não, dele. E hoje essa interferência vem da capital. Por quê, doutor? Não existe interferência. A gente entende que é interessante o apoio do governo em qualquer construção, mas quem vai apresentar a candidatura ao governo somos nós. Não pense que a gente vai aceitar vir alguém de lá e dizer é ABC, não. Agora, o nome que a gente escolher vai ter que ter o compromisso com o governo do estado, vai ter que ter o compromisso com o governo federal, respeitando as nossas questões proporcionais com a nossa ligação aos nossos líderes estaduais e federais. Mas em relação à majoritária, terá esse compromisso sim, quem quer que seja o nosso candidato. Agora, nosso candidato será apresentado ao governo. Vamos dizer, o melhor nome que nós temos é fulano. E esse nome, né, vai ser o nome do governo. Não é o governo que vai chegar aqui no meio de 7, 8, 10, é você. Porque aqui não funciona o estilo Reinaldinho, não. Aqui funciona o estilo democracia. E quem escolhe é a maioria, quem escolhe é a participação. A política do chicote, a política de imposição da chefia é do outro lado. Então, do mesmo jeito que a gente não se submete a esse tipo de escolha, a gente também não se submete. Vi ninguém lá de fora apontar o dedo aqui dentro. É importante o apoio, sim. Mas o mais importante é que esse nome tenha identidade e que motive as pessoas a fazer a campanha. O maior aliado de uma campanha municipal, de um candidato, não é dinheiro, não. O maior aliado de um candidato é o povo que abraça a campanha, vai para a rua e faz com que a transformação aconteça. E foi isso que aconteceu várias vezes na história de Xique-Xique. Vi candidatos com rios de dinheiro. Vi um dia aqui, um elemento aqui numa rádio falar de bola de arame. E vi gente com prefeitura na mão perder para gente sem nada. Vi candidatos de outros, várias vezes se repetiu esse Xique-Xique. Sabe por quê? Porque teve mobilização popular. E mobilização popular não existe com ditadura, não existe com submissão, existe com participação e aceitação. E é nessa forma que nós teremos a melhor chapa para administrar Xique-Xique. Não só para ganhar a eleição, mas para administrar Xique-Xique. Doutor, o senhor acaba de falar algo muito sério quando o senhor diz que não vai aceitar interferência vindo da capital. Isso não pode prejudicar na sua pré-candidatura? Forma nenhuma. Tanto eu como os outros pré-candidatos. Eu falo isso em nome de todos, porque tem os pré-candidatos ali, ó, tem Fabinho, tem mais quem aqui é pré-candidato aqui. Nós temos o mesmo pensamento. Entendeu? Eduardo Pessoa, Magalhães, Padeirinho, doutora Simone, Gene Cássia, Neilton, né? Os nossos nomes que nós temos, nossos pré-candidatos, posso estar esquecendo algum aqui. Todos nós temos esse entendimento, que é nós que iremos nos articular. Inclusive, até a estratégia partidária passa por isso. Depois que a gente definir, se a gente achar que é interessante tal partido, é esse partido que nós estaremos tomando a decisão. Então essa decisão não vem diretamente do governo do estado, e sim de vocês aqui dentro da oposição. Como sempre foi. Qual foi a vez que veio alguém de fora ditar candidato? Qual foi a nossa vez que nosso grupo aceitou imposição? Esse costume não é nosso. Essa genética não é nossa. De pegar papai, de pegar irmão, de pegar não sei quem, pegar o filho. Esse sistema não é nosso. O nosso sistema é aceitação, é mobilização, é credibilidade e, acima de tudo, compromisso com Xique-Xique. O senhor esqueceu de responder sobre Sérgio Nogueira. Sérgio Nogueira disse que será candidato aquele que tiver na base do governo e com uma decisão do governo do estado. Não, rapaz, está na base do governo, nós estamos. E nós estaremos na base do governo. Agora eu quero dizer que não vai ser quem o governo quer, do jeito que ele quer. Porque eu não aceito isso em canto nenhum. Na minha vida pessoal, nada em canto nenhum, porque isso não vai haver mobilização. Você acha que seu Jerônimo, você acha que Otto Alencar, que fulano são pessoas importantes, Coronel, Félix Mendonça, Litos da Mata, você acha que eles vão estar dentro de Xique-Xique, na zona rural, nos cantos, fazendo campanha? Não vai não, quem vai é o povo. Então tem que ser o nome que esse povo abrace, que esse povo tenha credibilidade, tenha confiança de fazer isso. Agora,
iremos estar marchando com o candidato e pela posição que nós temos do governo, já teve reunião em Salvador, o nome que foi escolhido, o governo caminhará junto. Foi essa a conversa que teve. O governo falou assim, arrume lá, ajeita lá a situação, que eu vou chegar para somar. Ele não vai chegar para ditar, porque o governo da Bahia é um governo participativo, é um governo de conversa. Você imaginava Jerônimo candidato a governo? Você imaginava Rui Costa candidato a governo? Não foi imposto, rapaz. Essas coisas são construídas e é por isso que é vitoriosa. Então esse sistema que eles têm, esses exemplos que eles têm dentro lá, eles sabem que é dessa forma que funciona no município. E aqui quem vai escolher o candidato é o nosso conselho político, é a participação popular, é ouvir as pessoas, e nós estaremos com o nome apresentado ao governo e tenho certeza que o governo abraçará a candidatura nossa, uma candidatura compromissada com o governo do Estado e com o governo federal. Compromissada com Jerônimo e com Luiz Inácio Lula da Silva. 2 Lula, viu? Respondido, doutor. Vamos para a nossa 12ª pergunta. Doutor Lula, o senhor já declarou nos grupos de WhatsApp ser um anti-Braga ferrenho e afirmou que com Braga não se faz acordo. Talvez isso tenha feito com que o prefeito de Xique-Xique tenha debates calorosos com o senhor. O desequilíbrio dele também. Ontem o prefeito perguntou no grupo Política 24 Horas quem seria o entrevistado de hoje. O nosso amigo César respondeu que seria Dr. Lula. O prefeito marcou ele e escreveu a seguinte mensagem, abre aspas, entrevista boa, só evitar a questão de navalhas, será boa, fecha aspas. A minha pergunta é, o que significa essa mensagem do prefeito desde domingo? Navalhas. Fica à vontade, Lula. Jota, eu pensei que você não fosse entrar nesse assunto, mas a gente começa a entender um pouquinho do jogo. É lamentável. Isso, Lula, infelizmente... eu vou responder que eu não tenho problema. Responder, infelizmente... Mas foi uma pergunta que foi público. Mas aí foi feito. Eu tenho pergunta para fazer também sobre algumas coisas, alguns crimes em Xique-Xique. Se o senhor não quiser responder... Mas eu vou responder, não tem problema não. Então fica problema não. Aconteceu um episódio, um acidente, que infelizmente, né, uma pessoa, que eu não vou citar o nome, porque eu não tenho outra pessoa, foi lesionado. A gente estava num ambiente, houve infelizmente esse acidente, fato que ocorreu, que eu lamentei demais, que desde o momento prestei toda a solidariedade, todo o apoio, depois do ocorrido da mesma forma possível, porque o homem, Jota, ele não é grande, não é para querer encobrir os erros, não. Ele é grande quando erra, admite que errou e pede desculpas. E assim eu fiz. Infelizmente, esse elemento que botou aí, humilha as famílias, xinga as pessoas, manda tomar não sei aonde e é incapaz de pedir desculpa. Não tem humildade, é prepotente e arrogante. Eu errei. Foi uma brincadeira infeliz, não devia ter feito. Mas desde o primeiro momento, eu me solidarizei com ele, fui na casa da esposa dele, conversei, me botei à disposição, conversei com ele vários dias. Porque homem age dessa forma, não age como moleque não. Agora tem pessoas que agem como moleque e puxa saco defende. Lula! Para deixar claro, eu trouxe essa pergunta aqui no Jota Politicast. Tem problema não, porque foi algo que foi em público. Tem problema não. Quando ele vem aqui, você pergunta porque a filha dele, Zé Rocha, depois de uma discussão dele, não chegou em Salvador. Doutor Lula, o senhor acaba de fazer uma denúncia muito séria. Não estou fazendo. Pergunte também a ele. Perguntarei quando ele estiver aqui no Jota Politicast. Pergunte a discussão que teve. Perguntarei sim. Vamos... Quer fazer política dessa forma? Eu sei fazer também. Vamos para nossa pergunta. Doutor Lula, os seus adversários dizem que nos bastidores os pré-candidatos a prefeito e prefeita e lideranças da oposição
falam mal dos aliados. Segundo seus adversários, nas entrevistas no J Politicast e nas rádios locais, pregam a unidade do grupo. A minha pergunta é: o que Dr. Lula tem a dizer da fala dos seus adversários? Fica à vontade, Lula. Dos seus adversários. Rapaz, são intrigas, querem fazer intriga, querem criar palanque e não vão conseguir. Não vão conseguir porque o grupo da oposição está unido. Há uma tendência natural de cada quem defender seu nome. É uma tendência natural quem é mais simpatizando por um nome ou por outro. Mas tenha certeza que o compromisso maior é chique-chique. Agora o adversário, que é acostumado com a política de receber ordens, não entende. Aí acha que isso não é democracia, que o grupo não é unido. Porque está acostumado com a política de chefia. Infelizmente, essa política de chefia aqui não funciona. Entendeu? Então, usa esse jogo, usa essa artimanha. Toda eleição tenta pregar isso, entendeu? E na hora H, nós estamos sempre no mesmo barco, defendendo e lutando para trazer com que Chique-Chique amanhã o censo aumente. Aumente, sabe por quê? Porque o filho de Chique-Chique vai ter a oportunidade de trabalhar em Chique-Chique. O filho de Chique-Chique não vai precisar mais sair de Chique-Chique. O jovem de Chique-Chique vai ter perspectiva de vida. O pai de família em Chique-Chique vai ter oportunidade. Então isso vai fazer com que ele se fixe aqui. Isso vai fazer com que Chique-Chique se torne atrativo para trazer investimento. Não essa política pequena e mesquinha de estar com chicote na mão, ditando ordem e achando que nenhuma outra família de Chique-Chique que queira um dia ser opção possa participar do processo porque não está aliado com a lei da submissão. Isso é vergonhoso para a cidade, o tamanho e a grandeza que Chique-Chique tem. Lula, as centenas de pessoas que acompanham a oposição há anos acreditam nessa unidade do grupo? Me repete a pergunta. As centenas de pessoas que acompanham a oposição há anos acreditam nessa unidade do grupo? Acreditam, é por isso que estão no grupo até hoje. Entendeu? Essas pessoas que ficam às vezes dizendo, fulano, não existe isso. O nosso grupo sempre foi um grupo com divergência, sempre foi um grupo com opiniões diferentes, mas que sempre uniu em prol do objetivo maior que é Chique-Chique. Nós nunca unimos em prol de interesse pessoal, não. Nós sempre abrimos mãos, muitas vezes, de questões pessoais, de ter a ambição de colocar um nome, construindo a unidade. Fato que não ocorre lá. Fato que não ocorre lá. Você sabe disso, Jota. Você sabe disso. Você sabe como é feita a política lá. Eu estava aqui com o vereador Zé Milson Rocha, filho sobrinho do ex-prefeito Zé Rocha. Um grande gestor, um cara super bem votado, um vereador com uma votação absurda. Não tem oportunidade de colocar um nome na chapa majoritária. Não tem oportunidade, um sobrinho dos maiores prefeitos de Chique-Chique. Um vereador, dificilmente alguém repete a votação dele. Mas é massacrado. Não tem oportunidade porque dizem que não confia, que não sei o quê. Porque só querem a lei do chicote. Infelizmente. Doutor Lula. Você queria tamanco? Doutor Lula, o senhor, como prefeito de Chique-Chique, o que o senhor faria de diferente de todos os ex-prefeitos que passaram por Chique-Chique, inclusive o atual? Rapaz, Chique-Chique precisa de muita coisa. É muito tempo de atraso. Primeiramente, fazer o básico bem feito. É uma vergonha querer enganar e dizer que Chique-Chique a saúde é boa. É uma vergonha querer enganar e dizer que a água tá mil maravilha, água faltando, o povo com dificuldade de água cara. É uma vergonha o povoado pagando água cara. É uma vergonha água faltando, falta mais do que no tempo do Sarrai. Uma empresa que pegou o recurso público para administrar por 30 anos, ganhando dinheiro e de imediato não investiu nada. Que negociata é essa? Né? Um Chique-Chique sem perspectiva que cada dia o filho, o jovem tem que ir embora daqui. Porque não tem atrativo, não tem como ficar. Chique-Chique só melhora quando vem as empresas de fora, que trazem investimento, obras temporárias. O que tem feito de concreto para criar no município condição do município desenvolver? Uma política pequena que não é alinhada com o governo do estado por questão de vaidade política. Chique-Chique está acima de voto. O povo de Chique-Chique está em cima de sua paixão por A e por B e por C. Como é que um prefeito deixa de receber uma ambulância? Eu também provoquei Guilherme Lapa quando o Eduardo Salles me ligou. Falei com o Guilherme, até hoje eu espero a resposta de Guilherme da ambulância. Não me deu, porque eu sei que ele falou que não queria. Que o governo quis entregar em um outro momento e enderecer.
Doutor Lula sendo prefeito de Xique-Xique, nós vamos mudar essa realidade. As questões básicas serão feitas com responsabilidade e tenha certeza também que além das questões básicas feitas com responsabilidade, nós iremos investir pesado na agricultura, nós daremos condições do homem do campo produzir, né? Nós daremos condições do município desenvolver, do dinheiro circular. Se o homem do campo tiver lá uma verdura para vender, ele faz uma feira maior. Uma feira que ele fazia com 100, com 150, ele faz com 300, com 500. Aquele comércio que vendia 5 mil, passa a vender 20 mil. Aquele comércio só tinha um funcionário, bota mais 2 ou 3. Aquele funcionário vai entrar, vai comprar telha, vai fazer a sua casa. O dinheiro circula, o dinheiro vem da produção. Não se preocupa com isso. Se preocupa só com a política pequena, de perseguição, de fuxiquinho de WhatsApp, de conversinha, de disse-me-disse, um bocado de puxa-saco querendo defender também os seus empregos. E não pensa em Xique-Xique, porque também não investe, porque também não acreditam, a exemplo do chefe maior. Como é que um cara é prefeito de Xique-Xique, rico, não tem um investimento que gera renda em Xique-Xique? Eu posso investir, eu posso fazer, outro pode, ele não pode. E quando alguém do grupo dele faz, que um dia tem uma ambição de ser um candidato, é preterido. Que bem querer é esse? Só peça para ser governo se for chefiado por ele? Não pode ter independência? Cadê a lisura do processo? Cadê a democracia? Doutor Lula, prefeito, as coisas serão diferentes. Xique-Xique teve um período aqui que era a capital da saúde. Não é a saúde de raio, de mentira, não. Era daquele prefeito ali, ó, José Magalhães. Que vinha gente de todo canto operar aqui. Vinha de São Paulo. Todo lugar. Um prefeito que botou trator naquela época, botou segundo grau naquela época, na zona rural. Naquela época, segundo grau na zona rural, primeira turma de formando de Copixaba de diversas regiões. É essa transformação. É você dar capacidade do cidadão, o filho do pobre, de crescer. E eu pergunto, o que é que esse prefeito tem dado de condição para o filho do pobre crescer? Se até para fazer uma tomografia, uma ressonância, que ele podia ter o livre-arbítrio, de ir no posto de saúde e ser jogado pelo posto de saúde diretamente para a policlínica, ele não faz o convênio, o povo está lá humilhando e sendo às vezes preterido do direito. Que outros, todos os municípios, eu converso com o Robério, eu conversei com o Arthur, conversei com outro, todos falam maravilhas. O único que é contra, né, é o chefe daqui, entendeu? Então é lamentável, é vergonhoso. É por isso que Xique-Xique tem perdido cada dia mais gente. É por isso que Xique-Xique cada dia tem perdido mais pessoas. Porque Xique-Xique não dá oportunidade do filho de Xique-Xique crescer e ter dias melhores e ter uma vida digna. E isso nós iremos mudar. Não pense que é só o doutor Lula, não. É o nosso programa de governo, é o nosso grupo político, é a nossa articulação política que estará compromissado em investir não apenas em concreto, mas investir em gente, em pessoas, mudar a vida das pessoas, tá? E o primeiro projeto para isso, amigo, é dar valor a quem gosta de Xique-Xique. E quem gosta de Xique-Xique trabalha, mora e investe em Xique-Xique, independente de ser prefeito ou não. Respondido, doutor. Vamos para a nossa 14ª pergunta. Doutor Lula, líderes da oposição costumam falar que Xique-Xique só vai crescer e desenvolver quando um gestor trouxer fábricas e indústrias. O prefeito de Xique-Xique, ele discorda desse discurso da oposição. Segundo o prefeito, não passa de um discurso mentiroso. A minha pergunta é: o que o senhor tem a dizer da fala do prefeito? Fica à vontade, doutor. Se o município desenvolve, se o município produz, se a agricultura desenvolve, produz, naturalmente vai vir empresas para trabalhar esses produtos. Foi assim que aconteceu em José Magalhães, foi assim que aconteceu em Barreiras, em diversos municípios de hoje que hoje produzem e que hoje tem empresas, né, que beneficiam esses produtos. Agora, como eu falo você viu aqui desde o início da minha fala, o maior investimento em Xique-Xique hoje é fazer o nosso município produzir. E o potencial do nosso município é agricultura, pesca e pecuária.
temos uma piscicultura enorme aí, temos colônia de pescadores, já temos associações também de pescadores. Tem que se procurar a questão do associativismo, tem que procurar jeito de qualificar a nossa mão de obra. Qualquer profissional que tiver uma profissão, tiver uma qualificação, ele tem uma condição de vida melhor, né? E se você criar essa condição do município produzir, se você tiver uma mão de obra qualificada, você tem certeza que o município transforma. Fábrica, indústria, vai depender do desenvolvimento e da produção do município. Acredito que se o nosso povo, com o potencial que tem hoje aí do Baixio, com o potencial que nós temos aí de cobrar essa estrada Xique-Xique-Centro-Sé, uma paralela ao São Francisco, o potencial do São Francisco, terras agricultáveis, sol, criar perspectiva no município das pessoas fixarem aqui para investir, não demora a chegar em Xique-Xique também empreendimentos grandes, né? Já estão vendo pessoas visitar, comprando terras aí, comprando áreas, e isso, consequentemente, trará investimento para a nossa cidade. Mas, volto a dizer, a grande transformação na vida do povo de Xique-Xique é fazer com que o município produza. E o município só pode produzir se o agricultor nosso também, pequeno, tiver um apoio, coisa que hoje, infelizmente, não existe. Doutor, a gestão municipal está indo para 16 anos no poder. Muito pouco, né? Pelo que fez, né? 2 aliados do senhor estiveram aqui no J Politicast, o empresário Agamenon e o ex-vice-prefeito Laércio Muniz. Eles disseram que não classifica o prefeito Reinaldo Filho na lista dos melhores prefeitos da história de Xique-Xique. Doutor Lula classifica Reinaldinho como um dos grandes prefeitos de Xique-Xique? Já até piada essa pergunta? É uma pergunta, doutor. O cara teve 16 anos. Não gerou nada. Fez o quê? Muito pouco. Muitas obras aqui é convênio. Teve obras aí que o ex-gestor Ricardo, vocês falam que foi um do pior da história, que ele não terminou ainda. 16 anos. Bateu o tempo todo na água, a solução foi entregar água para alguém explorar por 30 anos. A saúde, você vai no hospital, só vê gente reclamando que falta isso, falta aquilo. Estradas vicinais não existem, são feitos paliativos. O jovem fez o quê pelo jovem de Xique-Xique? Fez o quê pelo jovem de Xique-Xique? Qual foi a grande obra? Comeu o precatório dos professores. Cerca de 30 milhões estava nas contas e não foi corrigido, porque esse dinheiro sumiu. Cadê a obra de 30 milhões? O dinheiro estava lá, 30 milhões, o professor não recebeu, nem a gente sabe onde foi aplicado. Cadê a obra dos 30 milhões? Quanto é que a prefeitura hoje está pagando de água para essa empresa aí? Quanto é? Está pagando de água para essa empresa? Hein? Cadê? 16 anos, ninguém teve tanto tempo. Ninguém teve tanto tempo. Quem teve esse tempo na história? Quem teve? Como é que a gente vai comparar? Qual é o grande marco dele em Xique-Xique? Teve 16 anos na vida pública em Xique-Xique, foi incapaz de fazer o investimento pessoal dele na cidade. Agora fez uma reforma na rádio, não foi, ouvi dizer, não foi? Não foi na rádio uma reforma? Não foi uma reforma na rádio? É. Entendeu? Então eu lhe pergunto qual foi a mudança. Pergunte o homem do campo se a vida do homem do campo melhorou como ele como prefeito. Pergunte o povo aqui dos bairros de Pedrinha, Guaxinim da região, se está gostando do preço da água. Tá tendo água aí todo dia, minha senhora, meu senhor? O preço está bom? É justo? Aumentou 20% agora. Aumentou 20% agora. Que ia solucionar o problema da água. Transferiu o problema e botou uma empresa para explorar o povo de Xique-Xique. A verdade é essa. Então, infelizmente, é um dos piores prefeitos da história de Xique-Xique. Se não for o pior. Doutor, o senhor falou em estradas vicinais. A Prefeitura Municipal de Xique-Xique recentemente fez asfalto em algumas localidades na zona rural. O que o senhor acha dessas obras, asfalto na zona rural? Eu acredito que o mais interessante, né, seria ter feito a estrada. A estrada, muito mais importante, não desmerecendo os povoados. É bom fazer, mas que fizesse primeiro a estrada e fizesse também nos povoados.
Já imaginou uma pessoa doente, tá andando lá no calçamento, daqui a pouco vendo a estrada toda esburacada lá para cá? Entre a vida e a morte? Isso é logística? Como é que você quer construir uma casa pelo telhado? Isso é política pequena. Tem que se fazer realmente o que é necessário, o que é mais necessário, e depois você vai complementando. Fosse para escolher, como é que eu posso, eu tenho aqui a oportunidade de fazer uma estrada, eu vou calçar ali um povoado e vou andar na estrada esburacada para chegar lá, sem ter condição de chegar lá. Faça as duas coisas, faça a estrada e beneficie o povoado. Não se constrói uma casa pelo telhado, entendeu? Então isso é falta de planejamento. É muito bonito você estar botando um benefício, um asfalto que poderia transportar, melhorar o tráfego das pessoas de diversas localidades, entendeu? E você preterir regiões sem acesso, né? Estrada para Marreca Velha, estrada da Boa Vista, estrada para o Angico, estrada para Copixaba, diversos povoados. E vamos ver as chuvas, né? Para ver a qualidade do asfalto. Respondido, doutor. Doutor Lula, estamos finalizando o nosso programa Bate-Papo Semanal. Acabou? Não era 2 horas? Para encerrarmos definitivo o nosso Bate-Papo Semanal, qual a mensagem doutor Lula deixa para a população de Xique-Xique, que nesse ano de 2024 iremos escolher os nossos representantes, tanto no Poder Legislativo como no Poder Executivo? Fica à vontade, Lula. Jota, primeiramente agradecer você pelo espaço, peço desculpa se exaltei em algum momento, porque às vezes as respostas são também de acordo com as perguntas. Se as perguntas forem feitas com civilidade, vão ter resposta civilizada. Se for feita de forma que não atenda esse critério, vai ter também a resposta da mesma forma. E desejo ao povo de Xique-Xique realmente um 2024 transformador, que a gente possa realmente imbuir nesse processo de união, de reconstrução, de trazer perspectiva de crescimento de Xique-Xique, fazer com que o filho de Xique-Xique volte a acreditar em Xique-Xique, volte a ter o prazer de vir a Xique-Xique, de residir em Xique-Xique, de morar em Xique-Xique, criar uma infraestrutura em nosso município, que as pessoas se sintam seguras de morar em Xique-Xique, com suporte em saúde, com suporte em educação, com suporte em estradas, né? Com a democracia, com o livre-arbítrio, né? Fazemos votos também que as eleições passem de forma civilizada, que as pessoas não venham achar que política é campo de guerra, não venham também achar que vai querer menosprezar e humilhar as pessoas, que para tudo também se tem respostas e se tem ações, entendeu? Mas nós somos da paz, nós vamos fazer uma política limpa, unida, construtiva em prol de Xique-Xique. Não poderia encerrar minhas palavras mandando um abraço especial para a doutora Simone, para a professora Genicássia, para o pré-candidato Fabinho, o pré-candidato George, Neilton, Jarbameira, todos os nossos grupos, nossas lideranças por aqui presentes, doutor José Magalhães, Eduardo Pessoa, Padeirinho, né? Vejo aqui Júnior, já é o Pedrinho Sampaio aqui, vejo aqui Furão, vejo aqui diversas lideranças, ali vereador, nossos vereadores do nosso grupo, Zezinho Alves, Zezinho da Bateria, né? Todo o nosso grupo, todas as lideranças, vereadores, vice-prefeito Laércio Muniz, todas as pessoas que sempre abriram mão de questões pessoais em prol de união e em prol de construção. É natural, JC, dentro de um processo de construção, ter algumas arestas, isso faz parte da democracia. Mas tenha certeza, como eu falei de você, da grandeza do homem, do ser humano, de ter a humildade, de pedir desculpa. Existe também a grandeza do homem e da humildade, de diante de uma decisão da maioria, acatar e caminhar junto. Porque são esses realmente que têm um compromisso social, têm um compromisso coletivo e não um compromisso individual. Jamais a política de imposição, jamais a política de chefia. A política, sim, de construção, de união, de solidariedade e, acima de tudo, progresso. Vamos juntos com Jerônimo, Lula, Otto, né, Coronel, Jacques Wagner, né, todo o nosso grupo político, né, juntos com o nosso candidato e com o apoio que irão se somar para trazer, né, para Xique-Xique o desenvolvimento que aguarda há mais de 16 anos
e que infelizmente não aconteceu. 16 anos só dele, né? Sem falar papai, vovô e etc. É isso aí, meus amigos. Estamos finalizando mais uma edição do J Politicast. Se assim o nosso bom Deus nos permitir, na próxima terça-feira estaremos de volta com mais uma edição do Bate-Papo Semanal, com a participação do presidente da Câmara de Vereadores da cidade de Barra, o vereador Nildo Alcântara. Queremos agradecer aqui a presença de todos os amigos, em nome do ex-prefeito José Magalhães, que faz presente aqui nessa noite. Muito obrigado, doutor, por aceitar o nosso convite. Espero que em outra oportunidade Vossa Excelência possa vir novamente aqui no J Politicast. Doutor, rapidinho, fique à vontade para as suas considerações finais e deixar alguma coisa que não foi relatado aqui. Fique à vontade, doutor. Agradecer mais uma vez a vocês, Jota. Pedir desculpa pelo momento que às vezes exaltamos um pouco, né? Porque você falou que a sopa é de tamanco, né? Tamanco vem, tamanco volta. E dizer o seguinte, agradecer a presença de todos, né? Fazer votos realmente que a gente tenha um mundo melhor. Me solidarizar mais uma vez com as famílias que estão atravessando por esse momento difícil. Eu sei da dor disso, da dificuldade disso. Haja visto um episódio recente que aconteceu com minha família, algo que eu não desejo a ninguém, entendeu? Às vezes a política faz com que a gente, devido às picuinhas, mas que a gente tem que manter, apesar de todas as vezes dificuldades do momento, o equilíbrio e fazer a política positiva, que é a política positiva que pode realmente mudar Xique-Xique. Sem perseguição, sem a política de paixão, mas de razão. Fazer um apelo, né, ao gestor municipal, apesar das críticas que eu já fiz aqui, várias merecidas, que ele não persiga a instalação de uma rádio que está acontecendo, que está dependendo aí da licença ambiental, e infelizmente há certo tempo pedindo, e ele não quer. E uma rádio vindo para Xique-Xique, como é seu J Politicast, como é a rádio dele, como é a rádio comunitária, é um benefício bom para a sociedade. E tenha certeza que é uma rádio democrática, que os microfones também estarão abertos para servir o povo de Xique. O povo precisa ter voz e ter vez. E quem dá voz ao povo são os meios de comunicação. E quem dá vez ao povo é os gestores que ele escolhe. Então vamos escolher certo para 2024 o povo ter voz e vez. Firme e forte juntos. Um grande abraço, Xique-Xique. Fique com Deus. Que Deus abençoe a todos e console as famílias que estão passando por momentos difíceis. Doutor Lula, vamos quebrar aqui o nosso protocolo rapidinho. Essa rádio que o senhor acaba de falar é aquela rádio que o senhor e o deputado Félix Mendonça Júnior prometeu em 2012? É essa? Essa rádio é uma rádio de pessoas que estão investindo em Xique-Xique, pessoas que têm um compromisso de trazer a informação séria e verdadeira. Essa rádio vem para somar e vai ser um veículo não só para a situação, não só para a oposição, mas para todo o povo. Uma rádio democrática, uma rádio que terá os microfones abertos e que irá trabalhar com a verdade. Não a verdade induzida, que queira manipular, mas a verdade dos fatos, para que o povo tenha clareza e possa tomar as decisões certas para um futuro melhor. Bem, meus amigos, estamos finalizando o nosso programa de hoje. Quero pedir aqui desculpa, doutor Lula, pela pergunta que eu fiz. Foi uma pergunta que foi feita relacionada a algo que aconteceu em público. Quero dizer aos nossos ouvintes que nos acompanham no J Politicast. O nosso programa, todas as perguntas elaboradas aqui são de autoria de JC. Eu não recebo perguntas de ninguém, para deixar tudo claro. Fica à vontade. Não, Jota, eu sei, mas esse jogo político é dele. E ele sabe com quem está labutando. Se ele vier por esse caminho, eu vou ser obrigado também a falar algumas coisas que eu acho que não cabe num momento político de discussão, de construção. Essa questão ocorreu, foi um fato lamentável, no qual eu me redimi, pedi desculpa, me mostrei solidário, tive a humildade e a grandeza de reconhecer o erro e de alguma forma tentar minorar as consequências daquele acidente, daquele incidente que não deveria ter acontecido jamais. E aproveito a oportunidade em público para mais uma vez pedir desculpa. Bem, meus amigos, peço aos nossos amigos
que continue se inscrevendo no nosso canal, ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos. É muito importante também para o canal vocês deixarem os seus likes. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado, doutor Lula. Tenham todos uma boa noite e até mais.